Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite, meus amigos. É com muito carinho que nós estamos aqui novamente reunidos para fazermos mais uma vez o Evangelho da Rádio Fraternal. Evangelho esse que ocorre todas as quartas-feiras às 20 horas, mas que vocês também podem nos acessar e nos ver em qualquer hora, em qualquer momento mais oportuno do dia ou da noite de vocês, nos seguindo pelo site da Fraternal, fraternal.com.net, tá? Ou nos acessando também pela rádio, o que nos facilita muito para que vocês possam nos ouvir durante o seu dia, independente do momento, do local aonde você esteja. Reforçamos sempre que o conteúdo da Fraternal é um conteúdo do nosso site que tem umas informações muito boas, muito interessantes, palestras, que vocês vão conseguir ter um conteúdo muito bom, com informações interessantes, que vocês vão fugir das notícias do dia a dia, que normalmente nos trazem umas notícias muito sobrecarregadas, e no conteúdo da Fraternal não, vocês vão conseguir ter informações leves, boas, e que vão preencher o espírito de vocês de uma maneira muito mais agradável, né? Então, nós pedimos para que vocês nos acessem, nos vejam, deixem os seus comentários, que esses comentários também são muito importantes para nós, para podermos saber o que estamos acertando ou o que estamos errando e poder nos corrigir, e que façam a divulgação disso também para os seus amigos, parentes, vizinhos, para que eles também possam ter um acesso a uma informação de qualidade, né? Quero dizer, já estamos informando há alguns dias, mas reforço que nós estamos com um caderno de intenções sobre a mesa agora, tá? Conforme muitos pedidos que recebemos e como autorização, graças a Deus, dos nossos espíritos seguidores e apoiadores nossos, esse caderno são cadernos de intenções. Então, cada um que tiver necessidade, ou pensando em alguém que tenha necessidade, ou vivo, ou desencarnado, seja como for, passe para o nosso WhatsApp, que o nome será colocado no nosso caderno. Aí pedimos que vocês também ajudem do lado de vocês, assistindo e reforçando essas vibrações que vocês tanto pedem, né? Para o Evangelho de hoje, o assunto vai ser o capítulo 28, Preces Espíritas, e tem um preâmbulo. Para quem nos segue pelo YouTube, abaixo vocês vão conseguir fazer toda a sequência do texto, tudo direitinho para fazerem o acompanhamento. Eu sou a Márcia, vou fazer a condução desse evangelho, e estou seguida da minha amiga Kátia. Olá. E do meu amigo Daniel. Tá? Bom, eu vou fazer a leitura para que a gente possa começar a fazer um estudo desse... prece inicial, desculpa hoje. Desculpa, gente, estou atrapalhadinha um pouquinho. Antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Kátia, você faz isso para nós, fazendo um favor? Não. Não, sem problema. Hoje eu faço a prece inicial. Vamos fazer a prece inicial, então. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e consola como nossa Mãe intercessora junto a Deus, junto a Jesus, e agradecer por essa oportunidade da nossa reunião, onde os nossos pensamentos nesse momento convergem com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, de fazer análise intrapessoal em cada um de nós, comparando com aquilo que Jesus vem nos ensinar através do seu Evangelho, analisando o nosso comportamento, não como sentido de culpa, mas sim como sentido de aprendizado, como sentido de melhoria, para que nos melhoremos um pouco em relação a ontem, um pouco mais em relação a hoje, e amanhã um pouco mais. É nesse sentido gradativo que Jesus nos ensina e que nós podemos fazer se assim quisermos. Como Deus nos concede o livre-arbítrio, nós temos essa oportunidade de fazer o bem, e é o bem que nós fazemos a nós mesmos. É automático. Então, por essa nossa reunião, nós agradecemos a Deus, nós agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente através dos nossos mentores, daqueles que coordenam o Evangelho, que
permitam-nos absorver o máximo de informação possível do que será lido hoje, da interpretação que faremos, e nos auxiliem a fazer a interpretação mais correta possível dentro da nossa capacidade interpretativa. E, por conta de tudo isso, vamos começar com a prece inicial, com a prece que o próprio Jesus nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim como eu me atrapalhei agora, no nosso YouTube existe também uma regrinha, uma ordem de como a gente pode fazer o Evangelho também dentro da nossa casa, com uma sequência certinha para que a gente possa corrigir-nos e fazer isso da melhor maneira possível, tá bem? Agora vamos lá, meus amores. Capítulo 28, Preces Espíritas, Preâmbulo. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que inúmeras palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularem bem seus pensamentos. A coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os Espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditado outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas quando sinceras. Não se deve considerar, portanto, esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e com o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem no seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Bom, esse capítulo é um dos últimos do Livro dos Espíritos e ele dá uma instrução de alguma maneira de como a gente pode fazer uma prece em determinadas situações que estamos passando na vida para que a gente possa se dirigir a Deus. Mas quando eu fui ler aqui esse texto hoje para estudar, o que eu percebi aqui que a maior instrução disso não é necessariamente qual prece nós devemos fazer, sim, mas como devemos fazer uma prece a Deus. Estudando isso, eu peguei uma frase que eu achei uma coisa interessante. A prece é um ato de adoração.
Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele, colocando em comunicação com Deus. Essa prece pode ser de louvor, pedir ou agradecer. Aí o que eu entendi nisso? Quando a gente está fazendo uma prece para Deus, existem muitas maneiras e nós temos no nosso mundo muitas religiões. Cada uma delas tem um culto, uma maneira de se dirigir a Deus, de acordo com o que foram feitas e passadas para cada um com os seus dogmas. Alguma é mais certa, alguma é errada? Não. O Espiritismo vem aqui dizer exatamente isso. Todas são certas. Cada uma segue uma sequência, mas perante Deus tudo está correto. Ninguém é menor, melhor ou pior que o outro por agir ou fazer dessa ou da outra maneira. O que importa para Deus é nem as palavras que são ditas naquela prece, e sim o que nós colocamos de coração e de alma a fazer aquela prece. O que nós realmente entregamos para Deus. Se estamos dentro de um templo, se estamos dentro de uma igreja, se estamos ao ar livre, se estamos dentro de um carro, para Deus isso é indiferente. O que Ele quer é o nosso sentimento, é aquilo que a gente realmente está pedindo e entregando de coração para Ele. Não é simplesmente dizer aquelas palavras de uma prece decorada que vamos repetindo, sem expressar nada, achando que aquilo vai chegar até Deus. Pode ser que sim, também pode ser que não. Aquela prece pequenininha que você faz realmente, se conectando, basicamente imaginando que você tem um fio te ligando até Deus naquele momento, essa prece verdadeiramente vai chegar até Ele. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos atende. Existe uma frase que eu ouvi há alguns anos que eu guardei para mim, que é assim: cuidado com o que você pede ao rezar, porque pode te ser concedido. E depois de algum tempo alguém foi me explicar e eu fui entender. Isso porque parecia uma frase sem conexão. Aí ele falou, não, muitas vezes quando a gente reza, principalmente quando você é jovem, né, que quer alguma coisa, ele usou um exemplo bem fútil, mas eu achei bem apropriado. O jovem, quando está apaixonado, ele vê um homem e a menina fala, não, eu quero casar com aquele fulano. E reza para Deus realmente pedindo aquilo. E a paixão é tão grande que Deus lhe concede. Só que somos tão pequenos que a gente não sabe se realmente é aquela pessoa que é o melhor para nós, né? Então a gente deve tomar muito cuidado, porque a paixão e a intensidade do que a gente coloca é o que chega até Deus. E é isso que Ele vai nos atender, né? Então, o que ele diz aqui é exatamente isso. Independente do dogma, independente da maneira, independente das palavras que você use, coloque a sua alma, coloque o seu coração nessa prece, que é aquilo que Deus vai ouvir e vai te atender com toda certeza. Isso é o que eu entendi. Agora vamos ver o que os meus amigos conseguem me ajudar nisso. No texto aqui ele deixa bem claro, né? Exprimir suas ideias. Então a prece, como ele bem relata aqui, ela não existe uma fórmula. Então, a gente tem facilidade para conversar com as pessoas, mas quando você coloca para o lado divino a mesma ideia, ou seja, conversar, aí dificulta. Aí você acha que tem um roteiro, que tem um ritual. Isso é pela interpretação que a gente faz, e sem dúvida é correta, mas que Deus é grandioso. Mas a forma de expressarmos é como um filho perante o pai. Então, aquilo que te aflige, aquilo que está doendo, aquilo que não está entendendo, aquilo que não está aceitando, expõe para ele, né? A dificuldade que nós passamos, todas essas dificuldades, então, a aceitação em todas elas, as dificuldades pelas quais enfrentamos, é expor para o pai, não que ele resolva, mas ameniza, encontramos um ombro amigo, encontramos alguma maneira, e também a resposta. Estar atento às respostas, porque muitas das vezes a gente pede, e pela crença da grandiosidade, crença não, mas pela sabermos que Deus é grandioso, sempre esperamos que a resposta dele também venha de forma grandiosa, e muitas vezes ele dá a resposta de que maneira? Da mais simples possível. E pela nossa ânsia, pela nossa imediatidade em querer resolver tudo de uma vez,
passa despercebido aquilo que já nos concedeu. Que às vezes a solução está do nosso lado, que às vezes a equação para resolver o problema está na nossa mão, mas no ímpeto de querer encontrar o maior e o imediatismo, a solução divina vai passando porque ela veio pequena. Ela veio, era uma portinha que se abriu, é um que te cumprimentou na rua, é um que falou para você alguma coisa e você não captou a mensagem. Então, por conta da nossa ansiedade, por conta do nosso descontrole de ímpeto, então é só peça, mas preste atenção. Emmanuel diz isso nos livros por ele, Psicodafase, através de Chico Xavier. Peça, mas preste atenção na resposta, porque ela vem. Então é isso que é importante. E qual é a nossa consequência? A Deus não me atende. Eu não sou atendido naquilo que eu peço. Como você disse, será que aquilo que eu peço é o melhor para o momento? É como uma criança que pede algo para o pai. Sim. E o pai vai falar, não. Por quê? Não é o momento, não é adequado para a criança, enfim. Mas a expectativa da criança grande. E aí que o não do pai, o pai fala não porque ama, mas a criança interpreta dessa forma. Então somos nós, né? Na infância da humanidade, pedindo para o pai muitas coisas que a gente não comporta, que a gente acha que vai ser bom, mas muitas vezes não é aquele caminho. Muitas das vezes, e passado algum tempo, a gente percebe lá na frente e fala, graças a Deus, eu pedi, aquilo não aconteceu. Aí você está notando o quê? A sapiência divina. É isso. Você está diante. Agilde, você que não percebeu, é isso que eu ia falar. Nem sempre a gente percebe as atitudes de Deus exatamente no momento que a gente quer. Mas quando passa algum tempo, a gente começa a ver que aquilo não era melhor para aquele momento. Mas foi resolvido da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, né? Então, o que é bem interessante nesse texto, né, que ele vem para introduzir vamos dizer assim, as sugestões de preces, né, que dentro da doutrina espírita, né, é que ele dá a principal informação de que não importa a forma, a quantidade de palavras, o jeito de fazer, o que importa é o sentimento que você emprega naquela prece que você deseja fazer. Às vezes uma prece de meia dúzia de palavras tem tanto efeito quanto uma longuíssima prece aí de muitas palavras. Exatamente. Né? Que o orar, o pedir, não é um despejar palavras, né? Aquela coisa né? Fosse um poema, uma poesia. Repetir. É claro que, e dentro da informação que o texto dá, existem as sugestões, né? E ele começa aí pela principal delas, que foi a prece que o próprio Cristo, né, nos ensinou, deixou para nós ali como uma base, né, das preces em geral, uma base não, um resumo, né, um compêndio total ali do que se deve fazer na prece, mas são sugestões, e eu acho que a gente também, como a gente estava falando aqui das crianças, né, no início você meio que força a criança a fazer uma oração repetindo uma prece, né? Força a criança a fazer preces, né? Segundo fórmulas, fazer com que ela se ligue também ao divino. Mas é uma forma de você educar, né? Sim. Disciplinar ela a fazer preces, né? Mas, né, na evolução ali do ser humano, você vai percebendo aos poucos que não precisa tudo aquilo. Ajuda porque te inspira, né? Te inspira em se dirigir ao Pai, se dirigir a Deus. Mas que você não precisa daquilo, porque sendo Deus um Pai soberano, bom, justo, o que você pode se dirigir a um Pai? Como um amigo também. Como o Daniel falou, né? Essa conversa, né? Dia a dia. Essa prece, ela pode ser meio que um desabafo até. Sim. Você tá com um amigo, não dá um alívio tão grande você desabafar com um amigo? Olha, hoje aconteceu assim, assado, eu me senti assim, assado. Então, aos poucos, a gente vai levando a prece para essa conversa íntima com o Pai, dia a dia, né? E aí você vai percebendo as melhores maneiras de você ter essa conversa. É um Pai que a gente tem
fé nele, na ação dia a dia dele, então você vai aprendendo a se dirigir a ele da melhor forma possível. Claro que, né, é quase que irresistível não pedir, né? Não. Mas, como você bem elencou aí, tem um louvor, agradecimento. Um agradecimento, Sim. então... Prece é para todos os momentos. Né? Nós somos carentes, né? Então a gente pede mesmo. A gente pede, mas eu pessoalmente, eu tento começar pelo agradecimento. Sim. Vamos agradecer? Sempre agradecer, porque a gente não sabe de quanta coisa poderia ter acontecido de pior. Então, vamos primeiro agradecer e depois a gente vai, né? No caminhar daquela conversa, você vai. E seguindo o caminho de vocês aí, quanto mais a gente traz Deus, Jesus, a Maria, essa espiritualidade para perto da gente, mais a gente consegue fazer isso, né? Ser assim, tão leve com eles que chega um dia e você fala assim, Pai, agradeço por tal coisa. Você acaba se dirigindo a ele não só uma única vezes no dia, mas constantemente no seu dia. Cada coisa que você percebe de ganho, ou um momento de raiva, de mágoa, de tristeza, você acaba levando o seu pensamento e conversando com ele como se ele fosse Daniel ou a Kátia, que estão aqui na mesa com a gente discutindo um assunto. Você consegue abrir o seu coração de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve. Sim, e mais percebendo que você está se dirigindo a algo muito superior, né? Sim. Se dirigindo a algo que está ali, junto a você, dentro de você, né? Sim. Dividindo a sua vida, né? Compartilhando o seu dia a dia, seus momentos e tudo mais. É muito gostoso quando a gente consegue evoluir na forma de orar, né? De conversar com Deus e fazer disso um momento bom, gostoso, que te alivia. Sim, né? Exatamente. Mesmo porque ele tá no início, ele já dá a noção de tudo. A gente está falando de conversar, de pedir, de agradecer tudo, mas ele já fala no início aqui. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, não tem lugar, não tem forma, Sim. Não tem receita. Aqui, você está no trem, você está no trânsito, você está caminhando, você está correndo, teu pensamento está funcionando. Então a prece, ali você pode fazer também a prece. É um agradecimento através do pensamento, um pedido, um desabafo, uma conversa. Só com o pensamento. Sim, só com o seu pensamento e vai chegar. Independente do lugar. E nisso você vai impregnando com o seu sentimento, né? Sim. Então você vai moldando ali a própria moral dos seus sentimentos, né? Você vai criando uma energia boa diante de tudo isso, né? Vai ficando uma coisa leve para todo mundo conseguir caminhar de uma maneira mais fácil. Sim. Bom, meus amigos, essa foi a nossa explanação com relação a isso. Esperamos que vocês também tenham a de vocês, o que vocês entendam. Se puderem passar esses entendimentos de vocês também, por favor, deixem nos seus comentários que a gente agradece imensamente. Tá? Bom, encerrada isso, eu vou pedir para que a Kátia faça a nossa vibração de hoje, meus amores. Então vamos, num momento como esse, em que falamos de uma forma tão tranquila, né, sobre a prece, sobre como nos comunicarmos com o Pai, né, aquele que nos criou, aquele que nos acompanha, né, nessa nossa jornada. Então vamos levar nossos pensamentos a Ele, ao Pai, nos conectar com os nossos amigos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, né? E agradecer, iniciar com um agradecimento, iniciar essas vibrações com um agradecimento por esse momento, por esse dia, por estarmos aqui falando sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, buscando aprender mais, buscando nos elevar mais ao plano maior. Então, primeiramente agradecendo por esse momento e depois vibrando com bastante amor e carinho por todos ao nosso redor, pelos nossos irmãos, aqueles com os quais convivemos, nossos familiares,
pelas pessoas que, mesmo não convivendo, sabemos que estão em necessidade, por nossos amigos que nos mandam nomes para ficar aqui nas nossas intenções, que a gente possa vibrar amor, carinho, remédio para todos eles, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam protegidos, que se sintam aliviados em suas aflições, em seus percalços de vida, né? Então, aqueles que estão em camas de hospital, privados da liberdade, todos aqueles que estejam passando por algum momento difícil, seja pessoal, seja do meio em que vive, que eles possam receber o nosso melhor desejo, um desejo sincero do nosso coração de que tudo seja bem conduzido em suas vidas e que isso promova não só um alívio, mas como também um aprendizado, onde essas pessoas, todos esses irmãos vão seguir para um novo momento, um momento melhor, né? Então, assim agradecidos, vamos também dirigir nossos pensamentos aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, também desejando que eles tenham bastante sucesso em seus propósitos, que sabemos serem sempre nobres, né? E que eles também possam atuar naqueles que talvez estejam ainda perdidos em seus momentos, os amigos desencarnados que ainda não estejam bem orientados, que os nossos amigos espirituais possam promover essa orientação e esse bom encaminhamento a todos esses nossos irmãos. E com esse momento tão próprio da conexão com o mais alto, vamos desejar que Mãe Maria, né, tão importante em nossas vidas, em muitos momentos de nossas vidas, também proteja e acolha a todos com seu manto de luz, de amor. Então que todos também sintam essa grande proteção de Mãe Maria. E mais uma vez, com a prece de Jesus, vamos nos conectar e conversar com o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, assim mais uma vez terminamos o Evangelho. Agradecer imensamente a todos por mais essa oportunidade. Esperamos que conseguimos encher o coração e a vida de todos nós com bênçãos, com paz, com alegria, que essas vibrações possam seguir a todos nós durante essa semana, agradecidos e com pensamento elevado a Deus, que possamos ter um caminho abençoado mais dias e esperamos vocês na próxima oportunidade, com certeza estaremos mais uma vez aqui ligados, junto a vocês, com todo o nosso amor e com todo o carinho. Agradeço imensamente. Boa noite. Tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.